pessoal, boa noite. O tema hoje do Web Update é choroidopatias, que é um tema sempre muito atual, que a gente tem visto muito no nosso dia a dia, sempre gerando muitas dúvidas, com conceitos novos, controversos, e ninguém melhor do que o Dr. Ricardo Japiaçu para nos dar a honra de ver essa aula, que é uma aula inédita dele, e é uma honra para a gente recebê-lo aqui. E vou falar um pouquinho do mini currículo dele. Ele é Dr. Ricardo Japiaçu, professor associado da PUC, no Rio de Janeiro, mestre em oftalmologia pela Universidade Federal Fluminense, é o coordenador do Departamento de Retina do Insight Instituto e staff, colaborador do Departamento de Retina do Hospital da Gamboa, no Rio. É com você, Japi. Uma honra enorme tê-la aqui com a gente. Será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, num indo e vindo infinito. Que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre. Vocês podem cantar. Como uma onda no mar, como uma onda no mar, hey, como uma onda no mar. Nada do que foi será, nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, no indo e vindo infinito. Cíntia, pega aqui pra mim. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo. Fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre. Como uma onda no mar, como uma onda no mar, hey, como uma onda no mar. Eu que agradeço, a honra é minha. A família Ventura, há anos, eleva o nível da oftalmologia para um patamar altíssimo no Brasil. Todo mundo conhece vocês. Camila, minha amiga pessoal. E o ano da pandemia transformou, ou trouxe tanta coisa boa para mim, numa época tão ruim, né? Mas me trouxe a surpresa de o ensino à distância, virtual, chegar a tantos lugares, e hoje em dia eu posso falar que tenho amigos, e não são alunos, não, tenho amigos no Brasil inteiro. Essas duas meninas, Bárbara e Michele, pô,
falo com elas quase que diariamente, seja pelo grupo, seja pela que a gente faz as discussões dos casos, né? Seja por casos específicos. Então, sabe aquela coisa de ser amigo mesmo à distância, né? Então, não só com elas, como com várias outras pessoas que hoje em dia eu conheço como se fossem meus amigos de sempre, né? Então, e até por isso, quando me perguntaram, me convidaram, eu lógico que na hora aceitei, uma honra para mim, e perguntaram qual tema eu queria falar, é um tema novo, é um tema controverso, e é um tema que eu não tinha uma aula pronta, nada, zero. Essa aula saiu do zero, é a primeira vez que eu dou, então para mim é ótimo porque é um tema que sempre me interessa, eu estudo muito, eu leio muito sobre isso, e queria botar isso numa aula. Então, espero que vocês gostem. Vou tentar passar pelo espectro todo, do que tem de novo, do que se já tem de conceito estabelecido, o que não tem. Então, espero que vocês gostem. Então, esse tema de paquicoroidopatias, eu vou começar, para vocês terem uma ideia da importância dele, né? O último Congresso Europeu, o EURETINA, de 2020, a palestra magna do EURETINA foi do Rick Spade, que é um dos maiores gênios da retina mundial, e ele falou de paquicoroidopatias. E foi escolhido por ele esse tema. Ele é um dos grandes estudiosos, ele e o Frond, que é sócio dele de clínica lá com o Dr. Iannuzzi. E ele começou, eu vou parafrasear o Spade, porque ele começa falando sobre a aula, sobre o conceito, né? O que é a paquicoroidopatia? Então ele começa falando muito simples. O conceito é: paque é espesso, coroide é coroide. Então, paque coroide, coroide espessa. Simples. Mas é muito além disso o conceito, né? A gente sabe que hoje em dia os parâmetros principais não lidam só com o aumento da espessura da coroide. Então, eu vou falar durante a aula, mas ele já coloca como conceito de doenças relacionadas à paquicoroide e não paquicoroidopatias, porque o espectro pode ser muito maior do que a gente conhece hoje. Bom, aprofundando o conceito de paquicoroide, a gente avalia nos pacientes, normalmente, o aumento da pigmentação do fundus, né? Ou seja, na retinografia, no fundo de olho, uma retina mais pigmentada, menos clara, mais um vermelho mais escuro, porque tem menor tesselação, né? Ou fundus tigroide, como se quem queira falar. Então, porque você vê menos, né, o padrão dos vasos mais a fundo por causa da espessura aumentada e do pigmento maior. Um conceito importante é a ausência ou minimamente presença de drusas, que diferencia, né, a maioria das paquicoroidopatias das degenerações maculares e as distrofias, que geralmente têm drusas, e alterações no epitélio pigmentado, seja espessamento de epitélio pigmentado, despigmentação, mobilização de pigmento, com ou sem fluido. Porém, o conceito principal hoje de paquicoroide é relacionado a esses 3 itens que estão em negrito. É você ter hiperpermeabilidade da coroide, e a gente vê isso muito melhor na endocianina, que é um exame que a gente já usa pouco hoje em dia, mas ainda para diferenciar algumas doenças é importante. Os vasos dilatados, a dilatação dos vasos na camada de Haller, ou seja, na camada de grandes vasos da coroide, e a compressão da corocapilar por esses vasos, que no fundo são os paquivasos. A gente vai falar desse conceito mais à frente. Então, mais do que espessura de coroide aumentada, mais do que aumento de pigmentação e tesselação, mais do que ausência de drusas, você fala em paquicoroide quando você tem paquicoroidopatias, quando você tem a hiperpermeabilidade da coroide e a dilatação da Haller comprimindo a corocapilar. Esse é um conceito muito novo. Esse artigo é bem recente, eu discuti recentemente isso com os alunos. É um artigo do Spade, como autor principal, e tentando entender melhor, né, por que a coroide fica espessa, né, por que tem hiperpermeabilidade da coroide. E a teoria dele, que parece ser a mais verdadeira hoje em dia no assunto, é que os paquivasos surgem a partir de anastomoses
entre os sistemas vorticosos, as veias vorticosas. A gente sabe que os lóbulos vorticosos, vamos dizer assim, né, são geralmente 4, 5, podem ser até 9, 10. Mas normalmente é um lóbulo, é uma vorticosa para cada quadrante. Essas vorticosas, elas começam, como mostra o esquema, e aqui, vocês veem aqui na minha seta, começa uma anastomose, que pode ser peridiscal ou na região macular, entre os lóbulos, por exemplo, o superior nasal, o superior temporal, o inferior temporal, o inferior nasal muito menos do que esses três, mas geralmente nessa região, que vai cruzar a mácula ou vai fazer uma anastomose peridiscal. Eles vão aqui, ó, A, B, C, para o D, fazendo anastomoses e dilatando os vasos. Por quê? Mas por que dilata? Porque as vorticosas, elas drenam, por exemplo, a vorticosa, o sistema vorticoso superior drena para o seio cavernoso, pelo orbital superior. Então, quando você começa a ter o aumento da pressão hidrostática que volta, por conta de anastomoses que não conseguem suportar a força hidrostática dentro dos vasos, eles já estão comunicados e essas microcolaterais começam a dilatar. Aí vem a formação do paquivaso. Então, hoje em dia, sabe-se que o conceito de paquicoroidopatia vem de anastomoses entre as veias vorticosas, sejam quantas forem, que se dilatam e começam a se pronunciar ou na região peridiscal ou na região macular. Os padrões anastomóticos, como eu acabei de falar, mas vou ilustrar agora, eles podem ser, ou como a gente vê aqui na figura, um padrão basicamente peridiscal. Então vejam, aqui a gente tem veias se comunicando como se fosse um círculo, né, ao redor da papila. Isso, por exemplo, pode levar a uma síndrome de paquicoroide peripapilar. Já nesse outro caso embaixo, olhem só o calibre, essas são endoceninas, né? Aqui endoceninas de Whitefield, e aqui endoceninas já normais, mas vejam, olha o calibre desse vaso, que na verdade não é um vaso só, ele vem de cima, se junta com o que vem de baixo e formam essa anastomose e um paquivaso. Não precisa do OCT para ver esse paquivaso, da endocenina você já vem. Então tem os padrões de anastomose, geralmente entre os quadrantes superiores e o temporal inferior. Então, quando a gente fala hoje em dia, o que se tem de conhecimento do espectro atual das paquicoroidopatias, basicamente, são 6 fenótipos. E quando eu falo fenótipo, a gente vai explicar mais à frente, a gente pode estar diante de uma doença só, com manifestações diferentes, ou de doenças diferentes. E eu vou tentar contextualizar isso mais à frente. Então, hoje em dia, dentro das paquicoroidopatias, a gente tem basicamente 6 tipos. A corioretinopatia serosa central, conhecida de todo mundo. A epiteliopatia pigmentar paquicoroide. Eu botei as siglas, todo mundo gosta, brinca comigo com as siglas, né? Mas as siglas são comuns hoje em dia, a gente tem que saber, quando você vai ler um artigo, discutir o caso com algum colega ou ver num congresso. Então é importante ter uma ideia das siglas, sim. A neovasculopatia associada à paquicoroide, a vasculopatia polipoidal coroidiana, a escavação focal da coroide e a síndrome de paquicoroide peripapilar. Tem achados comuns entre elas, né? Basicamente, todas elas vão ter aumento da espessura coroidiana, que não tem um consenso absoluto, mas o que mais se aproxima de um consenso é uma coroide subfoveal acima de 300 micra de espessura, a presença de paquivasos, que na maioria dos artigos fala em diâmetros de vasos da Haller maior que 100 micra, um afinamento da coriocapilar por conta da compressão da Haller e, consequentemente, da Sattler também na coroide, e a hiperpermeabilidade da coroide, que a gente vê bem na endocenina. Então, basicamente, aqui a gente vê esses achados. Então, aqui você pode, por exemplo, ter uma coroide de 300 micra, exatamente, está espessa. E aí você já tem distúrbios do epitélio pigmentado. Aqui, por exemplo, você vê paquivasos, os mesmos distúrbios do epitélio pigmentado. O vaso começa a comprimir a coriocapilar
E a isquemia da coriocapilar começa a modificar, aí num padrão parecido com a DMRI, mas com uma coroide espessa. Então não é uma coisa degenerativa, é por conta de aumento da pressão hidrostática. Então são mecanismos diferentes. Aqui um paquivaso, 137 micrômetros, aqui na endocenina, as tais anastomoses vorticosas, aqui no anfáce também mostrando os mesmos paquivasos. Então o anfáce do ACT pode mostrar, dependendo do caso, alterações que a endocenina mostra sem ter o contraste. Então, isso é mais ou menos o espectro comum das pancreatopatias. Mas são diferentes subtipos, né? Então, o fenótipo de cada um vai ser diferente. Essa ilustração é do artigo de descrição de pancreatopatias do Freund e os colaboradores. Então, falando sobre essa classificação, basicamente essas 6 alterações que correspondem às pancreatopatias. Então, a gente vai falar de cada uma delas. Começando pela mais comum, que é a cirrose. A cirrose é uma doença que, geralmente, ela é idiopática, mas você tem que questionar o uso de corticoide. Em percentual, os artigos, né, os consensos maiores de cirrose, mostram que corticoide pode aumentar em 15 vezes a chance de ter cirrose. Então, é fundamental, no paciente que você suspeita de cirrose, tem que perguntar se ele usa corticoide oral, venoso, nasal, né, Avamis, sem falar de marca, mas né, esses corticoides nasais, corticoide tópico, periocular, facial, mesmo sendo creme ou algum tipo de pomada. A cirrose tem as formas aguda e crônica, basicamente, eu vou mostrar um pouco das duas, e passa pela fase do descolamento seroso neurosensorial. Isso todo mundo sabe. O grande diferencial da cirrose, aí já na fase crônica, é lógico, em relação às outras pancreatopatias, é o sinal gravitacional, ou de calha, ou de escorrido, né, tem vários nomes para esse sinal de lavado do epitélio pigmentado, né, de lesão do epitélio pigmentado crônico por conta dos descolamentos serosos e da hiperpermeabilidade coroidiana que aparece na cirrose. Então, aqui, por exemplo, é uma cirrose aguda, classicamente, multimodalmente, um descolamento seroso, sem nenhum precipitado proteico na superfície interna, coroide de 526, endocenina e fluorescina mostrando padrão de mancha de tinta, aqui já começando fumaça de chaminé. Aqui na endocenina a mesma coisa, vasos dilatados, aqui está em pequeno aumento, mas vasos dilatados na coroide. E aqui na autofluora esse halo de hipoalto, porque tem o líquido contido ali. Isso é uma cirrose aguda clássica. Já uma cirrose crônica, ela geralmente se caracteriza não por descolamentos neurosensoriais grandes, mas por descolamentos neurosensoriais rasos, já com distúrbios do epitélio pigmentado, ondulações, e esses pontos hiperrefletivos na superfície interna do descolamento seroso que são de conteúdo proteico antigo. E aí, quando você faz o resto dos exames multimodais, vejam aqui na angiografia, podem ter sinais de vazamento, que geralmente passam a ser múltiplos, porque você começa a descompensar o epitélio pigmentado de uma forma geral, e aí, muito bem visto aqui na autofluor, a gente vê o sinal gravitacional ou de calha ou de escorrido. Isso, até que prove o contrário, é uma cirrose crônica. Essa daqui, eu não vou entrar em tratamentos, né, na aula, renderia uma outra aula, mas falando um pouco, né, aqui na cirrose aguda, basicamente a gente ainda não faz nada, a gente espera. A não ser que o vazamento seja muito fora da foia, você pode tentar fazer um laser para tentar diminuir o tempo de cirrose, mas não evita as recidivas. Já na cirrose crônica, a gente sabe que responde bem ao PDT, quando tem membrana associada, você pode fazer um anti-VEGF, e que o uso de eplerenona e de espironolactona é muito, e de laser amarelo, micropulsado, estão abaixo do PDT como tratamento de escolha. A epitéliopatia pacicoroide, epitéliopatia pigmentar pacicoroide, é uma entidade quase que nova, foi descrita, né, quando descreveram as pacicoroidopatias em 2013, e a gente acaba vendo, né, quando a gente volta nos nossos exames, nos nossos pacientes, analisando imagens anteriores, a gente começa a ver que a gente passava por isso e não dava o diagnóstico. Então, a PPE, o epitéliopatia pigmentar pacicoroide,
ela se caracteriza por um espessamento do epitélio pigmentado, geralmente com regularidade da sua linha, né, no OCT. Mais importante, ela se diferencia das outras porque ela não tem fluido. Então, se tem descolamento sensorial, se tem líquido subretiniano, se tem líquido intrarretiniano, exclui o diagnóstico de epitéliopatia pigmentar paracoroide. É sem fluido. E aí, a gente vai falar mais para o fim, né? O próprio SPADE acha hoje em dia que talvez ela seja uma etapa das outras paracoroidopatias. A presença das paquidrusas é importante, e a paquidrusa é que começa a irritar o epitélio pigmentado, comprimindo a corocapilar. E normalmente são pacientes mais jovens. Quando a gente fala mais jovens, são pacientes de 20 anos, mas são pacientes entre 40 e 60. E que são, né, estão numa faixa etária menos, a DMRI a partir de 50, ótimo, mas são pacientes mais jovens. Então, quando você quer diferenciar da DMRI, tem aquele quadro de regularidade, especialmente da EPR, as drusas, que normalmente estão associadas a paquivaso, são drusas altas, a gente vai mostrar depois, e aí você já desconfia, bom, isso aí não deve ser degeneração, pode ser uma epiteliopatia pigmentar paracoroide. Então aqui, um exemplo multimodal. Vocês veem aqui que tem duas alterações. Isso aqui é uma retinografia do Heidelberg, né, que é sempre um pouco artificial. Então aqui você tem duas lesões que na near infrared você vê aqui hiporrefletivas e também na autofluor. Mas olha aqui, ó, duas paquidrusas e uma coroide espessada. Não tem fluido. Então, provavelmente, isso é um caso de epiteliopatia pigmentar paracoroide. Aqui, nesse caso, essa ilustração está fora da região macular, mas podia ser na região macular. A neovasculopatia associada à paquicoroide, e aí por que eu estou falando associada à paquicoroide? Porque já é um conceito novo. E a gente está aqui para dar os conceitos novos. A gente pode falar dos antigos, mas vocês têm que saber os conceitos novos. Se falava neovasculopatia paracoroideia, mas eles quiseram mudar esse nome porque é uma neovasculopatia que ela pode estar associada à espessura aumentada da coroide, mas ela não é provocada pela paquicoroide si própria. Então, alguns estudos novos mostram que você tem um neovaso por conta de uma evolução do quadro, muitas vezes da PPE, epiteliopatia pigmentar. Mas não é propriamente a paquicoroidopatia que gera a lesão neovascular. A lesão neovascular surge por conta da isquemia da corocapilar. Então, tem casos de neovasculopatia associada à paquicoroide, onde a coroide não é tão espessa. E aí já vem uma crítica que a gente faz no final, porque esse conceito de PAC é espesso, coroide é coroide, nem sempre pode ser associado a qualquer caso de paquicoroidopatia. Então esse nome vai ter que mudar. Então na neovasculopatia associada à paquicoroidopatia, a paquicoroide, os pacientes têm uma idade menor, como na PPE, geralmente não tem drusas, então tem pacientes que evoluem da PPE, teoricamente, para PNV, como a gente está vendo aqui, mas tem pacientes que não têm paquidrusa, não tem drusa alguma, e simplesmente aparece uma neovasculopatia, um neovaso de coroide. São pacientes que normalmente fazem o sinal da dupla camada, ou double layer, normalmente são neovasos com pouco líquido, com líquido mais raso, então são descolamentos do epitélio pigmentado rasos, que tem paquivasos, mas não tem drusas ou paquidrusas, e são de ótima resposta ao anti-VEGF. Tá? É mais um diferencial de uma doença degenerativa. Tem resposta muito boa. Aqui um caso. Então vejam, como é que a gente diferencia geralmente a neovasculopatia de uma serosa ou de uma DMRI? Então você pega um paciente desse, né, e não vê drusas. Opa, não deve ser DMRI. Você vê um paciente desse e não vê um sinal gravitacional. Você vê que, na verdade, aqui, ó, uns vazamentos assim, de origem indeterminada. E aí aqui, quando você vê, já na fase bem final do exame, esse padrão de fluorescência, como se fosse um staining, ao redor da lesão. E quando você vai ver, você tem aqui o double layer e líquido, geralmente raso, como mostra aqui, e a coroide espessa, com alguns paquivasos, mas sem drusa. Então, não tem drusa, não tem sinal gravitacional, não deve ser serosa nem DMRI. Então, pense na neovasculopatia associada à paquicoroide.
Vasculopatia coroidiana polipoidal. Essa todo mundo conhece. Já mudou de nome várias vezes, né? Já casou, divorciou, casou de novo. A vasculopatia polipoidal coroidiana era idiopática, né? Hoje em dia não é tão idiopática assim, porque já sabe que é um espectro diferente da DMRI, né? Apesar de ter sido englobada há pouco tempo dentro dos neovasos tipo 1, uma DMRI com neovaso tipo 1 aneurismático, porque eles viam que não era pólipo, porque não é o que a gente via e falava que era um pólipo não são lesões sólidas, então não é pólipo, mas tampouco são aneurismáticas, porque não são aneurismas, são saculações. E aneurisma tem um critério de definição de tamanho e de protrusão a partir do vaso que os pólipos não respondem, às vezes eles são em parte terminal de vaso. Então voltou-se a falar em vasculopatia coroidiana polipoidal, que é um termo mais consagrado, mas PCV ou neovaso tipo 1 aneurismático é a mesma coisa. Muito mais comum nos asiáticos, dentre as degenerações maculares relacionadas à idade, quase 50% dos pacientes asiáticos são polipoidais, contra 20%, 25% aqui dos ocidentais. Os asiáticos geralmente têm polipoidais maculares, e a maioria dos ocidentais tem peridiscal. Eu sempre falo isso. Estou falando para relembrar, lógico, não fui eu que descrevi isso. E são quase normalmente súbitos, agudos, hemorrágicos ou muito exudativos. O paciente tem um quadro rápido de perda de visão. E, classicamente, além, né, das lesões polipoidais aneurismáticas que você vê nos exames, esse paciente tem características muito comuns no OCT. Então, normalmente você tem paquivaso, você normalmente tem a coroide espessa, embora possa ter coroide normal ou até mais fina, a gente vai falar mais à frente disso. Então, coroide mais espessa, hiperpermeabilidade coroidiana na endocianina, paquivaso e os PEDs, né, os descolamentos do epitélio pigmentado, ou thumb-like, ou seja, como se fosse um polegar, são agudos, né, são elevados, de ângulo reto, geralmente múltiplos, e com o sinal da dupla camada, que, para quem não sabe, o double layer é de descrição primariamente em PCV. É porque hoje em dia se usa esse termo double layer para outras doenças. Mas a primeira descrição de sinal da dupla camada foi em polipoide, é o clássico de dupla camada. E a polipoidal responde bem ao aflibercept, particularmente, não tão bem ao bevacizumab e o ranibizumab, a gente vai discutir isso também mais à frente, e ao PDT, que ainda é o tratamento, quando disponível, ainda é o tratamento de escolha pelo Everest 2, a gente sabe que tem o Planet, também descreveu, né, aflibercept para polipoidal, mas o aflibercept, ele diminui muito a atividade dos pólipos, mas ele não acaba com o BVN, que é o Branch Vascular Network, que é a rede vascular que nutre os pólipos. Já o PDT é o único que realmente diminui o BVN e tenta diminuir de maneira definitiva os pólipos. PDT, que é uma dificuldade enorme para a gente ter no Brasil, além de ser caro. Japi, então, oi. Licença. Tem uma pergunta aqui para você. Como diferenciar a neovasculopatia associada à placa coroide da membrana vascular secundária serosa crônica? O principal foi como eu disse. A serosa crônica, normalmente, tem um sinal gravitacional, ou na angiografia fluorescênica ou na autofluorescência. Do escorrido, né? Do escorrido, ou da calha. Quando não tem, tá, vou voltar até aqui. Perdão, calma aí. Deixa eu voltar aqui um instantinho. Só para tirar essa dúvida. Quando, como aqui a gente está vendo, quando não tem, vamos supor que tivesse uma serosa, e às vezes a serosa, é difícil a serosa crônica não ter escorrido. Muito difícil. Mas às vezes ela pode não ter, e só ter essas áreas meio que crônicas de descompensação com vazamento e do epitélio pigmentado. Aí é muito difícil você dizer se é o neovaso associado à placa coroide ou o neovaso secundário à serose. Aí tudo bem. Aí você tem que investigar um pouco mais. Geralmente a endocianina da serosa tem uma hiperpermeabilidade maior do que na neovasculopatia associada à placa coroide. E aí tem outras maneiras de diferenciar. Mas quando tem, a serosa normalmente tem um escorrido e a neovasculopatia não tem. Então, voltando para a polipoidal, isso aqui é um clássico, batendo o olho nisso, né? Aqui é a endocianina com pólipo. E aqui esses PEDs múltiplos e todos altos, thumb-like,
Até que se prove o contrário, isso é uma polipoidal. Vejam que aqui a gente tem um pad thumb-like, tem a double layer, tem paquivaso e a coroide espessa. E aqui na endoscenina, o pólipo. Então, isso é um quadro clássico de polipoidal. Já a escavação focal da coroide é dessas alterações das paquicoroidopatias, junto com a síndrome de paquicoroide peripapilar, a mais rara. Mas não é tão rara que a gente não veja. Tenho certeza que depois de ver a aula, depois de ter discutido N vezes artigos e tudo, aulas com a gente, vocês já viram escavação de coroide. É uma frase que eu falo clássica que o pessoal conhece, a gente só cumprimenta na rua quem a gente conhece. Então, se não conhece a escavação, não faz o diagnóstico. A partir do momento que conhece, faz o diagnóstico. A escavação coroidiana, a escavação focal de coroide, primeiramente, ela acontece na ausência de um estafiloma posterior ou de qualquer ectasia escleral. É uma coisa à parte. Então, se você tem um estafiloma ou uma ectasia, são alterações congênitas, anatômicas, que elas mesmas podem dar escavações na coroide. Mas aí a gente está falando da escavação coroidiana focal idiopática associada à paquicoroide. É outra coisa. Normalmente, pacientes jovens, a grande maioria achado de exame. São pacientes assintomáticos. Tá? A grande maioria. Vocês não vão ver o paciente chegando reclamando de uma alteração visual importante com a escavação. Elas podem ser congruentes ou incongruentes. A gente vai mostrar no próximo slide. Congruente quando a linha da retina externa acompanha a escavação da coroide. Incongruente quando a escavação da coroide ela faz uma concavidade e a linha da retina externa continua. Geralmente a incongruente, ou seja, que não mantém a sequência, é pior, porque gera um espaço cavitário entre a retina externa e o epitélio pigmentado, e a partir daí a coriocapilar, a nutrição da coriocapilar à retina externa é pior. A escavação de coroide pode estar associada a outras doenças, não é só idiopática. Por exemplo, o osteoma de coroide tem relatos com escavação coroidiana focal e várias outras. Aqui, por exemplo, a gente vê que na angiografia não tem nenhuma alteração, e olha aqui, ó, uma baita escavação de coroide focal, subfoveal, congruente. A retina externa acompanha. Então, quando é incongruente, ou seja, está aqui, ó, tem uma cavitação entre a retina externa e a escavação, normalmente você tem alguma alteração de pigmentação na retinografia, no fundo de olho. E isso aqui é pior porque, como eu falei, a coriocapilar está aqui, está mais longe da retina externa, vai gerar mais isquemia e atrofia. Ô, Japi. Fale. Tem uma dúvida minha. Ambas as situações, tanto congruente quanto incongruente, pode levar à formação de membrana vascular por mecanismo compressivo? Pode. Certo, mas aí, no caso, a resposta, por exemplo, a anti-VEGF em relação às duas. Tem relatos de caso, não tem nenhum trabalho minimamente, com número mínimo de casos, com escavação coroidiana focal e membrana neovascular. São relatos de casos isolados. Então, a gente afirmar qualquer coisa se responde bem a X, Y ou Z é errático. Não tem como dizer. Não tem nenhum trabalho que tenha, por exemplo, 30 casos. Não tem. Entendi. Então, é mais raro e isso ainda tem que juntar mais casos. Uhum. Então, teoricamente, formou uma membrana anti-VEGF, ponto. Agora, é meio empírico, né? Vamos ver se dá certo ou não. Mas é o mesmo princípio das paquicoroidopatias, das outras. Essa última das 6, a síndrome de paquicoroide peripapilar, ela gera um aumento da espessura coroidiana mais peridiscal do que foveal. Ah, tem aumento da espessura foveal? Pode ter. Mas a gente está habituado a ver OCT, né? Vocês todos, todo mundo que está vendo aqui a aula, a grande maioria está habituado a ver OCT, e a gente sabe que tem aquele padrão de peridiscal e depois temporal a mácula, mais fino, e que vai aumentando na região subfoveal. Já a síndrome de paquicoroide peripapilar, ou peridiscal, aqui está a fóvea, mas quando vai chegando perto do nervo, ou ela se mantém espessada ou ela até aumenta. A gente vai mostrar no slide a seguir. Então isso chama muita atenção. E normalmente
os descolamentos, né, o líquido subretiniano, aparece peridiscal. Pode se estender para a região subfoveal, mas normalmente aparece peridiscal. Nos casos crônicos, pode ter sinal gravitacional, mas peridiscal, não macular. Então, você pode estar diante, às vezes, de um paciente que você tem dúvida se é serosa ou não. Preste atenção na coroide peridiscal, que na serosa normalmente não é mais espesso do que na fóvea, e se o sinal gravitacional de escorrida ou de calha é peridiscal também. E mais um dado que é recente, de uma estatística maior de síndrome de coroide peripapilar. 80% desses pacientes são hipermetrópicos. Então, mais um dado. Ah, o paciente é míope de 10. Opa, menos provável que seja síndrome de pacoroide peridiscal, peripapilar. O hipermetrópico tem mais isso, acha-se, tem um sentido. O hipermetrópico, a hipermetropia, tem uma espessura maior da esclera, que gera maior pressão hidrostática nas vorticosas, que se anastomosam e acabam causando mais, em torno do disco óptico, as anastomoses das vorticosas. Então tudo faz sentido. A teoria do Spade faz sentido. Então aqui, uma pacoroide peripapilar, olha que bonito. Um descolamento seroso na retinografia. Um vazamento com um descolamento seroso, aqui a gente consegue ver a borda, peridiscal. Uma endocianina mostrando áreas de vazamento que não são pólipos, áreas de vazamento peridiscais. Na autofluor, aqui a gente consegue ver também uma área mais escura de hipoalto por causa do descolamento seroso. E olha aqui, ó, o descolamento seroso, e olha o tamanho dessa coroide, que normalmente é para ser fina. Era do mesmo tamanho da coroide subfoveal. E compaquivasos, onde está aqui o asterisco. Então, isso é um clássico síndrome de pacoroide peripapilar. Bom, a gente falou do que há de conceito de pacoroidopatia e diferenciação entre os subtipos. Mas, como eu falei, é um livro em aberto. Tem muita coisa nova. E o que tem de novo? Por exemplo, falamos, né, de trabalhos, a Michele acabou de me perguntar sobre o tratamento para a escavação focal de coroide. É pouco, mas tem esse trial, que é o maiorzinho deles, de neovasculopatia associada a pacoroide, fazendo um cabeça a cabeça, aflibercept com ranibizumab. Vocês veem ali, 31 mais 23 dá 53, 54 pacientes. Você vê, é o que eles conseguiram, juntando, é um trabalho sul-coreano. E vejam, 51% dos pacientes que fez ranibizumab teve a resolução completa do fluido. 82% dos que usaram aflibercept tiveram a resolução completa do fluido. Então, como a gente já sabia, por exemplo, para paquicoroide relacionada à vasculopatia polipoidal, a maioria dos trabalhos, e o Planet é o maior deles, mostra que o aflibercept é superior. Existe alguma coisa na droga, que não é só o bloqueio do VEGF, talvez o PIGF, que atua bastante na hiperpermeabilidade coroidiana. Então, nas doenças paquicoroideias, normalmente, o aflibercept tem uma ação possivelmente melhor do que o ranibizumab. Não há uma comparação ainda com outros inibidores vasculares, como o brolucizumab, muito em breve o faricimab, que inibe a angiopoetina também. Ah, mas vejam, eu esqueci de falar um detalhe, mas vejam, aqui tem uma coisa interessante, antes de voltar aqui. Eu mostrei para vocês, a completa resolução do fluido é muito maior no aflibercept, mas, se vocês observarem aqui embaixo, a acuidade visual, depois de 3 meses nesse trabalho, em logmar, 0,38 contra 0,27. Logmar menor, visão melhor. Mas o p-valor, 0,2. Então, não há uma diferença estatística quanto à visão, que é o que o paciente quer, né? Então, você seca mais fluido no aflibercept, mas a visão é mais ou menos a mesma entre os grupos, tendendo levemente a favorecer o aflibercept, mas sem p-valor significativo. Um outro conceito já novo é isso. Ó. A gente fala de paquicoroide, e eu costumo também falar muito com vocês sobre, por exemplo, eu tenho medo de injetar quando o paciente tem a coroide muito fina, né? Um neovaso tipo 3, coroide muito fina, ou então um neovaso DMRI clássico com coroide muito fina. Olha aí, ó. A paquicoroide também pode ter atrofia geográfica.
Então, por exemplo, vocês veem nesse caso aqui do lado, uma ilustração do artigo super recente, agora de 2021, uma atrofia, aqui na autofluorescência hipoalto, com essa lesão aqui, que se tivesse no OCT normal, né, que aqui está o negativo, você veria um sinal de hipertransmissão coroidiana, com paquicoroide. Olha os paquivasos aqui. Olha os paquivasos aqui. Olha a coroide espessada. Quando você mostra aqui na tabela do trabalho, a progressão em milímetros quadrados por ano da paquicoroide para atrofia geográfica é de 0,178. É muito maior ainda na atrofia geográfica convencional da DMRI, que é 0,798 milímetros quadrados por ano. Porém, a taxa de progressão em percentual por ano é porque, imagina, a coroide é muito mais espessa na paquicoroide. Então, para chegar na atrofia, demora mais. Mas, olha, a taxa de progressão em percentual é igual. 33%, 35%. Então, uma notícia. As paquicoroidopatias também, um dia, vão chegar na atrofia. A gente achava, né, talvez erradamente, que não, são desses, geralmente quadros que não atrofiam muito. Dependendo do tempo, vão. Então, já é um conceito novo. Outro conceito muito interessante. Falei lá no começo, para mostrar agora. Olha o título do trabalho. Trabalhos todos asiáticos, é onde tem muito mais paquicoroide, né? Onde tem muito mais polipoidal. Então, polipoidal com e sem paquicoroide. Olha, então, as paquicoroidopatias sem coroide espessa, o conceito vai mudar. Então, esse é o efeito do PDT nas polipoidais com e sem paquicoroide. E olha que legal. O gráfico mostra o resumo, né? Aqui no gráfico é um resumo. É como eu brinco com vocês quando eu avalio um artigo. Se eu mostrar esse gráfico, pronto. Eficácia da terapia fotodinâmica. Mostrei esse gráfico, pronto, vocês já leram o artigo. Lógico, né? Minimizando o resto do artigo, mas olha o gráfico. Gráfico mais escuro, pacientes com polipoidal sem paquicoroide. E no cinza claro, com paquicoroide. Em escala de logmar, onde menor logmar, melhor visão, maior logmar, pior visão. Os pacientes com paquicoroide, ou melhor, os pacientes com paquicoroide têm a visão melhor no tratamento com PDT do que aqueles que não têm paquicoroide. Então você pode ter pólipo sem coroide espessa. E por que eles evoluem pior com a visão? A visão evolui pior durante o tempo aqui, já com 60 meses. Lógico. Se você tem um processo, se o PDT induz uma fototrombose na coroide, certo? E na membrana neovascular que possa estar associada à polipoidal, e você tem menos coroide para nutrir essa fototrombose, a gente sabe de muito tempo que o PDT pode gerar uma isquemia de coroide. Se já tem menos coroide, vai evoluir pior. Então, provavelmente, esse trabalho vai estar linkado a esse anterior que eu falei sobre a atrofia geográfica em paquicoroide. Então, talvez o que a gente está vendo de atrofia geográfica em paquicoroide seja um paciente que, no começo, não tinha uma coroide tão espessa assim. E o PDT atua melhor na polipoidal que tem paquicoroide do que aquela que não tem paquicoroide. Confuso, né? Mas é porque o assunto é confuso ainda. Outra, genética. Genética hoje em dia entra em tudo, né? Esse trabalho é muito legal, tentando mostrar as características diferenciais, né? Multimodalmente, com as imagens e o background genético entre DMRI e doenças paquicoroidianas. A gente sabe que em DMRI, o ARMS2 e o CFH são genes que estão bem estabelecidos como relacionados a DMRI, né? Então, você vê que os percentuais de relacionamento, 60%, 75% até no CFH, no paciente com DMRI, contra um paciente controle, você pode ter o gene, mas sem a manifestação. Olha que a neovasculopatia paquicoroide, 51% é quase igual no RMS2, um pouco menos no CFH. Então, algumas paquicoroidopatias têm relação também com braço genético. Por exemplo, o RMS2. Essa aqui, mais interessante, isso é bem recente agora, eu li tem pouco tempo, olha aí, até diabetes. Então esse trabalho fala do edema macular diabético e os achados de paquicoroide relacionados. Vejam, eles mediram pacientes sem paquicoroide, pacientes com edema macular diabético, sem paquicoroide e com paquicoroide. E, na conclusão, eles mostram que o descolamento da mácula neurosensorial, ou seja, aquele descolamento, né? Perdão. Entrou meu telefone aqui.
Perdão. Deixa eu tirar o Bluetooth aqui. Pronto. Os pacientes que não têm plaque coroide e têm edema macular diabético, e eles têm o edema focal ou um descolamento neurosensorial da fóvea, eles podem não ter microaneurismas e ter manifestação do edema macular diabético. Então, vão ter casos que a gente vai olhar, faz uma angiografia, avalia um paciente, vê edema, vê descolamento neurosensorial no OCT e não tem microaneurisma. E você fala, poxa, mas será que é diabetes? Pode. É um diabético com coroide espessa. Porque há alterações da circulação coroidiana que começam a gerar hiperpermeabilidade e jogar líquido para dentro da mácula ou da fóvea do diabético sem ele ter microaneurisma. Olha que interessante. Outro artigo interessante é do Indian Journal of Ophthalmology, só para ilustrar, como a gente falou, talvez seja só um espectro com vários fenótipos, entendeu? Então você, por exemplo, nesse caso, ele mostrou um paciente que tinha escavação de coroide com plaque coroide, aqui ó, mostrando o descolamento seroso aqui ó, plaque coroide peripapilar e escavação de coroide. Então você pode ter, às vezes, manifestações diferentes do mesmo espectro no mesmo paciente. E isso lembra muito, que a gente vai falar mais à frente, algumas doenças que mascaram a plaque coroide. E lembra muito quando a gente fala de síndromes dos pontos brancos, White Dot Syndromes, que até meu amigo Raul deve estar dando uma aula brilhante agora, no mesmo horário, coincidindo no mesmo horário, ele fala muito bem disso. As White Dot Syndromes, durante muito tempo, né, a gente separa PIC, MILDS, etc., Word-Shot, mas o conceito atual é que é tudo uma coisa só, com manifestações diferentes, com nuances diferentes. Então, as paquicoroidopatias podem estar entrando nisso. Você falar de um conceito que vai ter que melhorar um pouco e vários fenótipos. Então, vejam, olha a lista de condições que não estão incluídas nas paquicoroidopatias, mas tem coroide espessa. Arada, névoa, melanoma, osteoma e vai abaixo. E outras condições que não são do espectro de plaque coroide, mas têm hiperpermeabilidade coroidiana. Como diferenciar? Outros achados. Então, o conceito de plaque coroide, só pela coroide espessa, não vai servir. A gente vai ter que mudar. E aí entra um editorial super interessante, para quem quiser ler, do Spade, está aqui assinado por ele, que fala da ambiguidade da plaque coroide. Então ele termina criticando, falando que até o momento, esse espectro de plaque coroide parece ser um grupo de entidades diagnósticas que podem ou não estar ligadas e são similares a dois termos que são absolutamente genéricos. White Dot Syndromes ou paquiderme, que ele no começo fala paquiderme. Tem paquiderme, por exemplo, um elefante que tem paquiderme, mas tem outros animais que não têm a pele tão espessa e são considerados paquidérmicos. Então, são termos gerais que estão aí, mas a gente sabe que eles não definem nada. Então, é por isso que o nome do editorial é A Ambiguidade da Plaque Coroide. Bom, para terminar, não sei se eu estou passando do tempo, mas acho que é o suficiente. Lições de casa. Né? O que a gente tem que entender para avançar? Plaque coroide nem sempre é plaque. Então, tem, dentro do espectro, pacientes que têm a paquicoroidopatia e não necessariamente a coroide espessa. A gente precisa de uma nomenclatura melhor. E, para isso, estão sendo feitos consensos. O próprio Spade fala isso. Ele falou isso no Euretina, quando terminou a lecture dele, que foi brilhante, que já está sendo feito um grupo de consenso, como para outras várias coisas, de DMRI, que a gente já discutiu muito, serose, etc. Um consenso para uma nomenclatura melhor para as doenças associadas à plaque coroide. A gente precisa de um consenso quanto às medidas. Então, tem artigos que falam que plaque coroide é maior que 200, outros falam que é maior que 300, que é mais aceito. Os aparelhos são diferentes, os OCTs são diferentes, então tem que padronizar, inclusive, dentre os OCTs, qual é a medida de plaque coroide. E
será que a gente vai estar falando de uma nova White Dot Syndrome, né? Ou seja, um saco de gatos, é tudo junto e vários fenótipos? Ou será que a gente vai estar falando de uma doença única com espectro bem estabelecido? Bom, é o que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha sido o mais claro possível. Estou aberto para qualquer dúvida, ao vivo no chat. Eu tenho várias. E mais uma vez, obrigado. Obrigado, Michele. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Camila, Marcelo, Liana, família Ventura toda. E sempre que precisarem, é um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, Japi, aula excelente. Obrigado. Maravilhoso. Japi, eu posso começar as dúvidas? Pode. São muitas. Então, por exemplo, você falou que pode ter associadamente as pacorodopatias, hoje em dia, atrofia geográfica, certo? Certo. Que é um termo retinográfico, ok? Isso. Aí, no caso, por exemplo, tomograficamente, a gente pode estender a nomenclatura RORA e ORA para as pacorodopatias ou ainda não? Ainda não. O consenso vai levar em conta isso. Na aula do SPADE, ele mostra alguns OCTs, né, mostrando essa atrofia, que a gente fala em OCT de RORA e ORA, mas ele cita como uma atrofia da retina externa do epitélio pigmentado, mas ele ainda guarda a nomenclatura, porque já tem consenso de nomenclatura para DMRI, mas não tem consenso de nomenclatura para pancreoide. Provavelmente vai acabar sendo o mesmo termo, mas... Eu sei, mas ainda não houve essa extensão da nomenclatura, né? Ainda não. Eu já deixa eu fazer outra pergunta. Em relação, por exemplo, às anastomoses intervorticosas, certo? Por exemplo, a gente poderia explicar que pode ter uma pancreoidopatia sem pancreoide, por exemplo, numa situação de ter anastomose, as anastomoses, enfim, sem haver ainda o extravasamento, a hiperpermeabilidade? Pode, no começo. É o que mostra aquele diagrama que a gente mostrou no começo do trabalho do SPADE, com a formação das anastomoses. Enquanto você não tem isso, enquanto você não tem hiperpermeabilidade, né, ou seja, não está vazando da parede dos vasos coroidianos, são todos fenestrados, não necessariamente você tem espessura grande. E então aí você pode ter paquivaso sem ter paquicoroide ainda. Certo. Ok. Eu tenho um monte de perguntas. Se ninguém perguntar, eu vou ficar perguntando. Vou perguntar uma, deixa eu alternar. Sobre o tratamento da serosa central crônica, né? Os estudos estão mostrando já mostraram, já bem estabelecido, que o PDT é superior. Certo. Então, nesse caso, a gente realmente deve deixar o micropulso de lado, deve entrar em desuso e ser condenado. O que é que a gente faz, já que também não tem essa disponibilidade de PDT com facilidade, né? Tá, e a sua pergunta é ótima. A gente discutiu há poucas semanas o maior trial feito comparando cabeça a cabeça tratamento de serosa crônica, PDT contra laser sublimiar ou subthreshold, certo? Vocês devem lembrar disso, chama PLACE, ou PLACE. O PDT ganha de lavada. Porém, não quer dizer que o laser micropulsado não faça efeito. O que acontece é que muita gente faz o laser micropulsado e fala, não, na minha mão eu vejo os casos responderem bem. Mas são casuísticas pequenas. Então, o PLACE é um artigo grande, o maior deles. Mas se a gente não tem PDT, é lógico que você não vai deixar o paciente órfão. Então, não tem o PDT? Faz o laser micropulsado. Certíssimo. Tem que tentar. Ele pode não ter a resposta que você teria ao PDT, mas ele vai ter uma resposta melhor do que deixar a história natural. Sim. Após o laser, com quanto tempo a gente deve repetir a indocianina? O laser micropulsado? Isso. O ideal, assim, no laser, normalmente você tem que fazer algumas sessões para ter um efeito razoável. Então, normalmente o que se faz nos protocolos é você faz o laser micropulsado e aí depois que você tem pelo menos algum tipo de ação no OCT, ou seja, né, diminuir em parte líquido, subretiniano, etc., ou acabar o líquido, aí você repete a endocianina para ver se você, de certa forma, conseguiu cicatrizar as feridas do epitélio. Joia. Japi, tem uma pergunta de Felipe Patriota.
se adicionaria como fator de risco para extravasamento de fluido em plaque coroide pacientes usuários de sildenafil ou outros vasodilatadores. Se tem experiência ou casos relacionados. Ele tem um paciente que está acompanhando. Olha, Felipe, boa pergunta. O sildenafil é muito usado. Tiveram vários trabalhos, por exemplo, se estudou o sildenafil para DMRI, porque por ele ser um vasodilatador de coroide, não, lógico, ele é pulmonar, né, e de corpo cavernoso, mas pela ação de vasodilatação e que acontece na coroide, ele poderia, de alguma forma, manter a coroide mais espessa, né, mais irrigada e melhorar a condição de degeneração macular. E isso até foi tentado iniciar um trial, mas não deu certo. Então, na teoria, o paciente que usa o sildenafil ele pode ter uma proteção da coroide, mas não tem nenhum estudo robusto que mostre que isso vai ser bom ou ruim. Não tem. Alguns relatos isolados. Joia. O Jepi, tem outra pergunta dele também. Como tem usado o OCT Swept Source com o OCTA associado ao infrared na análise da plaque coroide, na ausência de ICG, da endocianinografia? Não, excelente. Eu acho que quem substitui mais a ICG é o ANFAS. O Swept Source é lindo. Você vê, né, o full depth imaging é ótimo, você vê a coroide toda, mede bem, mas para simular pólipo, paquivaso, né, na extensão, mostrando eles ali passando na região macular, o ideal é um bom ANFAS. E um bom ANFAS, geralmente, você faz junto com o CTA. Mas o CTA só vai até a córeo capilar. Então, na maioria dos casos, você vê uma diminuição do fluxo na córeo capilar, porque você não tem ainda um OCTA que vá até a Sattler e Haller. O dia que tiver, vai ser uma beleza. Aí a gente vai poder medir sem precisar de endocianina. Mas na prática a gente usa pouco endocianina. Se qualquer um de nós aqui estivesse falando que ainda usa muito, eu me arriscaria a dizer que é mentira. A gente usa muito pouco. A gente usa quando tem muita dúvida diagnóstica. Entendeu? Verdade. Outra pergunta de José Luiz, se você faz o PDT para serose central crônica. Se você Gostaria, Zé Luiz, gostaria, mas a gente não tem... Alguns raros colegas conseguem, às vezes, importar PDT. Não é a coisa mais fácil do mundo. Então, serose crônica é um paciente doído, porque eu tento o laser micropulsado, eu não sou fã, continuo não sendo, e o VICE, que é um outro trial, mostrou que plerrenona ou espironolactona são muito fracos. Eu não sou fã. Então, eu tento o micropulsado e às vezes eu brinco assim, eu torço para ter uma membrana neovascular para poder fazer um anti-VEGF e ter motivo para fazer. E melhorar alguma coisa, entendeu? Que seque mais o fluido, mas fazer o anti-VEGF também tem trabalhos que mostram algum resultado razoável com anti-VEGF na serose crônica. Mas questiona-se muito o viés de ter assim, pacientes que tinham já membranas ou não foram bem vistos e tudo. Então, na serose pura, sem membrana, não. Então, PDT, se eu tivesse muito facilmente à mão, faria. Em partindo para o anti-VEGF, o ranibizumab tem descrição na bula, né, que a gente pode fazer na membrana pós-serosa, mas tem superioridade do ranibizumab em cima do aflibercept ou não tem isso descrito, não se sabe? O ranibizumab entrou no tratamento de serose, na bula, pelo Minerva, que era um estudo de várias doenças, até Stargardt com membrana, e que entrava com uma aprovação anômala, né? Vamos dizer assim, estringioide e tal. É o único que está aprovado, foi feito esse estudo para isso, com várias doenças juntas, mas, por exemplo, em polipoidal, o Planet tem um embasamento para dizer que o aflibercept funciona para polipoidal, ou seja, para paquicoroide, muito grande. Para a serosa, tem relatos de membrana secundária serosa que, respondendo bem a aflibercept, não se sabe, mas se tem a teoria de que a ação dele contra o PIGF possa, de alguma forma, ter maior força na coroide. Então, para as paquicoroidopatias, talvez o aflibercept seja mais vantajoso. Mas não é da bula e nem é comprovado com um trial randomizado, um clinical trial. Joia. Japi, Pode ir, Michel. Tem uma pergunta de Leandro Araújo em relação ao tratamento com laser nas serosas crônicas. Se existe algum trabalho comparando o micropulse com o endpoint?
Não que eu conheça. Não que eu conheça. Comparando os dois, não. Se tem, eu posso até pesquisar, mas de cabeça assim não me lembro que tenha, não. Japi. E o endpoint, desculpa, Não? o endpoint, você acha que teria vantagem em relação ao micropulse, já que a gente tem uma maior precisão da energia que a gente pode operar em relação ao micropulse, que é mais, digamos assim, empírico? O que é que você acha? Acho que tem potencial, por ser mais fácil de parametrizar. Isso. Entendeu? Mas não tem ainda comprovação que vá funcionar melhor, mas tem mais potencial. Essa é a minha opinião. Japi, considerando a bilateralidade das pacorodopatias, o efeito esponja, que muitas vezes a gente vê as variações, por exemplo, que acontece no espectro em si, necessariamente o olho contralateral, vamos supor, o olho afetado inicialmente, o olho contralateral teria que sofrer também essa variação, ou pode se manter estável? Mas desculpa, você perguntou isso com tratamento ou sem tratamento? Não, no decurso da evolução mesmo da doença. Normalmente os olhos evoluem juntos. Normalmente o efeito de diminuição e aumento, você acompanhando, e passe a fazer isso com seus pacientes. Eu tenho essa curiosidade de vez em quando. Eu sempre faço nos dois olhos, o OCT. E sempre, inclusive assim, pós injeção imediata, essas coisas assim, eu sempre faço os dois. E é muito legal você ver que às vezes, e não é um efeito só da medicação, é um efeito talvez, aí eu acho que é uma doença mais, como é que eu posso dizer, mais sistêmica do que a gente imagina. As coroides, as duas murcham quando você trata, entendeu? Quando você acompanha. Uhum. Então é muito interessante. Então tem alguma coisa talvez de absorção sistêmica, as duas geralmente acompanham quando você tem mais descolamento seroso num olho do que no outro, mas as duas aumentam, as duas diminuem quando o quadro está melhor, mesmo você tratando um olho só. Então normalmente é bom olhar outro olho. Uhum. Entendi. Gente, a Japiala foi um sucesso. Está cheio de elogio aqui para você no chat. Eu acho que vale a pena você ler. Tá. Mas realmente foi sensacional. Né? Eu acho que você vai ter que voltar outras vezes. Com o maior prazer. Acostumado. Com Tem uma prazer. dúvida de Camila. Olhando as imagens da síndrome pacoroide peridiscal, me lembrou algumas imagens de PIT de nervo óptico, quando não encontramos o PIT. No PIT tem espessura da coroide peridiscal? Boa pergunta, Camila. Teve uma discussão num congresso virtual que eu não vou lembrar, um desses do Iannuzzi, que teve um caso e que alguém mostrou achando que era um PIT, e o Iannuzzi contestou falando que achava que era pacoroide peripapilar. Até porque ele achou que o que a pessoa mostrou como PIT, ele falou, isso para mim is not a PIT. Ele falou, como eles geralmente são, né, Camila? Não é um PIT, ponto. E aí ele falou assim, mas tem casos que podem não ter um PIT evidente e você ter o descolamento seroso peripapilar. Aí o diferencial ele falou, e que eu falei na hora, e que a Camila acabou de perguntar, a coroide peripapilar. No PIT não é espesso. Não é. Então você tem o descolamento seroso, é peridiscal, às vezes o PIT não é evidente, mas a coroide não é igual. A coroide é espessa na pericoroide, paquicoroide peripapilar, e no PIT normalmente não é. Esse é o diferencial. Joia. E aí, Michele, você esgotou, né, suas dúvidas? Não acredito, Michele, não acredito que ela esgotou, não acredito. Eu tenho várias. Não, eu teria em outro momento. Mas foi à vontade. excelente, Rafi. Queria agradecer muito seu tempo, sua disponibilidade, sua generosidade, sua didática. Foi um momento muito bom para a gente. Agradecer, Michele, a coordenação da Fundação, Camila, e agradecer também ao nosso patrocinador, a Alcon. E queria aproveitar também e convidar todo mundo para o próximo Web Up to Date, que vai ser no próximo mês, de glaucoma, e que em breve a gente divulga a data. Legal. Certo? Muito obrigada, Japi. Nada, eu que agradeço vocês mais uma vez. Contem aí comigo. Espero que tenham gostado. Como eu falei, eu fiz um formato um pouco mais dinâmico,
que é um pouquinho diferente, mas acho que dá mais ritmo para o assunto, porque o assunto é confuso. Então, para juntar os dados todos, às vezes precisa prender um pouquinho a atenção no gráfico, entendeu? Então, espero que vocês tenham gostado. Excelente, Japi. O vídeo só cresce, viu? Olha, chegamos aqui a 130, quase 140 participantes. Obrigada. Legal, que bom, que bom. Fico feliz pelo serviço de estar ajudando a levar essas sessões ótimas aí para mais gente e para o pessoal participar das próximas também, né? A próxima você vem fisicamente. Já que eu vi que Buíque, eu ouvi esse papo aí, tem que ir. É isso aí. Vou com o maior prazer. Vou comer um negócio que eu amo, que só tem aí bom, que é bolo de rolo. E cartola também. Cartola é maravilhoso. Quer cartola com a gente. Cartola é maravilhoso. Mas bolo de rolo só tem bom aí. Babi, já diga aí, que Misha, digam aí para o professor que é um dos presentes do Web Update, né? Um bolo de rolo você vai receber. Pô, É verdade, é verdade. O palestrante não passa por parte. Mas, Japiaçu, eu queria só dizer que o bolo de rolo fica sempre mais gostoso com a vista para o mar. Essa é um grande diferencial. Mas, olha, parabéns. Fiquei encantado com a sua maneira de expor um assunto difícil, um assunto que, como você mesmo disse, já teve várias tendências, mas o mais importante é que a clareza e principalmente a documentação que você mostrou de forma a tornar muito simples as coisas que eu vi. Parabéns, viu? Fiquei muito feliz e eu acho que essa noite foi muito proveitosa para todos nós. Um abraço e a gente vai se ver breve. Se Deus quiser. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada. A honra é minha. Muitíssimo obrigada. Nada. Obrigado, Liana. Grande abraço. Outro. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Beijo para todos aí. Nada. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.